Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini, esse é o Camisa Alviverde. Chegamos à parte 3 da nossa série sobre a história do Palestra Itália Palmeiras. Se você não viu os outros dois vídeos, vê agora. Esse vídeo está na playlist. A ideia é que você assista a playlist e vá seguindo cronologicamente a história do Palestra Itália até os tempos atuais. E você se pergunta por que o Leandro está falando sobre a história do Palestra Itália num canal sobre camisa? Eu cito camisa, eu mostro por que as camisas homenageiam fatos históricos, mas se você for pensar, um canal sobre camisa não deixa de ser um canal sobre história. Como eu gosto muito da história do Palestra Itália, eu acho muito importante entender tudo o que aconteceu durante o tempo para trazer o time ao que ele é hoje, para a gente entender como se formou esse time que a gente torce hoje. Então eu acho muito importante esses vídeos. Me acompanha aí, depois da vinheta a gente vê a década de 20. De novo, hein? Esse é o terceiro vídeo da série. Assiste a playlist, vê os outros dois, porque a gente está seguindo a história cronologicamente. A gente terminou o último vídeo em 1920, que foi o nosso primeiro Campeonato Paulista. Então vamos ver agora 1921. Em 1921, o Palestra Itália entrou como campeão do ano anterior, para defender o título, né? E a partir daí você vai ver que na década de 20 inteira sempre eram 3 times disputando o título. Paulistano, Palestra Itália e o rival. O rival era muito forte nessa época. Acho que foi a década mais forte deles, pra falar a verdade. O campeonato começou em abril e foi até dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro aconteceu o último jogo do Campeonato Paulista de 21. E era um derby. Esse derby ia decidir o campeonato. Infelizmente, o Palestra Itália já não estava mais disputando. Se o rival ganhasse, ele ultrapassava o paulistano e seria campeão. Se a gente ganhasse do rival, a gente segurava o rival e o paulistano era campeão. Adivinha o que aconteceu, né? 3-0 para o Palestra Itália. Como sempre, paulistano campeão. O paulistano voltou a ser campeão, tinha feito o tetra. A gente interrompeu a sequência de títulos deles e mais uma vez eles são campeões. O paulistano era muito forte. 1921 foi isso, vamos para 1922. Em 1922, a gente estava comemorando o centenário da independência do Brasil. Por isso a taça do Campeonato Paulista teve um nome, Taça do Centenário da Independência. Não era um nome muito criativo, mas explicou bem o conceito. Todo ano o Campeonato Paulista estava mudando de regra, tá? Não vou ficar dando as regras aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito chato, é questão técnica, nem interessa. E mudou a regra em 1922 e por isso o campeonato se estendeu. Se o anterior tinha terminado no Natal, esse foi até fevereiro de 1923, até fevereiro do ano seguinte. E a mesma coisa, os mesmos 3 times disputando, só que agora estava na mão do paulistano. Se o paulistano vencesse o rival, o Palestra Itália era campeão. Se o rival vencesse o paulistano, o rival é que era campeão. E o paulistano, em vez de fazer igual a gente, perde pro rival, dá para acreditar? E deixa o rival ser campeão. Paulistano, pelo amor de Deus, hein? Peidou na farofa, hein, paulistano? Fazer o quê? Vai depender dos outros também, né? Então vamos para 23, porque esse ano também não foi lá essas coisas. Em 1923, o paulistano abandonou o campeonato em julho. Eu procurei, não consegui encontrar um motivo pelo qual o paulistano abandonou o campeonato. Porque como o paulistano hoje, apesar do clube ainda existir, não existe mais o departamento de futebol, ele não disputa mais o Campeonato Paulista, essas informações ficaram meio no passado, tá? Então é muito difícil de achar. Mas o fato é, o paulistano abandonou, então ficou entre nós e o rival. E o rival conseguiu o bicampeonato. Fazer o quê? Como eu falei, essa década o rival era muito forte. Pode ser considerado que era o melhor time mesmo. O Palestra Itália estava começando a se tornar um time de elite, você vê, estava sempre disputando, sempre ali. A gente ficou com o vice em 23, mas era difícil bater os caras, tá? Não era igual hoje não, que a gente ganha assim fácil deles, já faz um tempo que a gente ganha fácil deles. É um histórico muito bom aí, a gente tem mais vitórias do que eles, mas naquela época lá não era fácil não. Porque eles eram um clube um pouco mais antigo, eles pegaram mais experiência, eles tinham um time um pouco melhor, mas foi só nessa década, tá? Em 1924, aconteceu um problema com o Palestra Itália. Saiu uma nota na Folha de São Paulo, que na época chamava Folha da Noite. E eu vou ler a notícia da época para vocês. Estava escrito assim no jornal.
A retirada do Palestra Itália do Campeonato Paulista de Futebol de 1924 é dada como certa. Caso a APEA, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, mantenha as punições a 2 jogadores do time, que ambos foram acusados de jogo violento proposital na partida contra o Paulistano em 21 de abril e pegaram 3 rodadas de suspensão. As punições foram consideradas injustas e irregulares pelos dirigentes do Palestra, que, descontentes, não escondem a intenção de sair do torneio, apesar da decisão não ter sido anunciada oficialmente. A não apresentação do time ao jogo de domingo 18 contra o Sírio será equivalente à sua desclassificação. E o Palestra não se apresentou e saiu do campeonato, porque, sabe, vira já, né, desde aquela época, os italianinhos, ninguém dava preferência, a gente só, né, tinha aquele, né, como sempre. Então o Palestra Itália falou, não, vou abandonar, não vou jogar o campeonato manchado aí, não pode jogar essa porcaria aí, não queremos. Essa notícia que eu li foi do dia 16 de maio de 1924, você vê que foi logo no começo do campeonato. O Palestra Itália perdeu os 2 primeiros jogos, teve esse problema, falou, quer saber, vamos cair fora. Muita gente dá uma ideia errada de que o Palestra Itália caiu para a Série B do Paulista em 24, bando de idiota. Não entende porcaria nenhuma, nem de história nem de futebol, para variar. Você vê como tem muito cara que fica divulgando factoide, dizendo como se fosse um fato real, e não foi. Pelo amor de Deus, você, principalmente do timinho do Jardim Leonor, o filhinho do paulistano, que é o que mais inventa, porque eles caíram em 90, eles querem que todo mundo tenha caído igual a eles. Não havia descenso. Tinha uma segunda divisão que era jogada, mas não tinha troca entre os times. Os times que jogavam o Campeonato Paulista eram os times que jogavam o Campeonato Paulista. O Palestra Itália abandonou, ficou em último com 0 ponto, porque tinha perdido os 2 primeiros. Mas não tinha descenso, ninguém caía. No ano seguinte a gente jogou de novo e ficou lá para cima. Então é uma babaquice falar esse negócio, caiu nada. Esse descenso e ascensão dos times entre as divisões foi bem depois, se eu não me engano, só na década de 60. Foi lá para frente, essa época não existia isso. Então a gente tem que olhar para o futebol da década de 20 como o olhar da década de 20. Por exemplo, esse campeonato de 24 foi muito complicado, porque aconteceu a revolta tenentista em São Paulo. Você estudou na escola, você não deve lembrar de jeito nenhum, mas a revolta tenentista, ela foi muito complicada. Para você ter uma ideia, teve 23 dias de duração, começou dia 4 de julho e chegou a ter bombardeio no centro de São Paulo. O campeonato paralisou por 2 meses. Não foi uma pandemia, como aconteceu na gripe espanhola, depois nos tempos recentes na Covid, mas chegou a paralisar 2 meses o campeonato, porque não havia segurança para jogar. E o exército que organizou essa revolta e não teve adesão popular, por isso que eles sofreram com bombardeio e com as tropas que eram aliadas ao presidente. Quando eles se moveram para o sul do estado, em direção ao Paraná, para encontrar com a Coluna Prestes, é que aí a cidade de São Paulo ficou a salvo de novo e se conseguiu voltar a jogar o Campeonato Paulista. Na época, a capital tinha 700 mil habitantes e teve de 500 a 800 mortos, com mais de 5 mil feridos. Olha como a coisa foi complicada. 1/3 da população de São Paulo se deslocou para o interior para poder fugir desse problema, dessa guerra, o que inviabilizou a disputa da divisão do interior que tinha entre os times de futebol de interior, para você ter uma ideia. Lá em janeiro de 1925, por causa dessa paralisação toda, aconteceu a final de novo entre o rival e o paulistano. E o paulistano de novo peidou na farofa. Primeiro tri do rival, brincadeira. Mas fazer o quê, né? O paulistano, ele gostava de ganhar da gente, do rival ele deixava, não, deixa o rival ganhar, pelo amor de Deus, hein? 1925 foi o último ano de um campeonato único, unificado. Você lembra, se você assistiu o meu vídeo passado, que existiam 2 campeonatos, 2 ligas. Uma liga principal da APSA, né, que depois virou a APEA, e uma outra liga dos times que não foram aceitos de organizar a própria liga. Depois teve a união dessas 2. E aí passou a ser uma só e ela ia se subdividir de novo, porque a politicagem dos clubes, o falso amadorismo, era um teor muito comercial que os clubes estavam jogando.
E o paulistano, que era os burguesinhos, ai, não quero, eu não quero, a Madonna tem que ser amador. E o paulistano saiu fora e criou a própria liga no final desse ano. A Associação Atlética das Palmeiras, tendo tido muito mal no Campeonato Paulista de 25, foi lá jogar com eles. Esse foi o último campeonato antes disso acontecer, então foi o último em que todos os times jogaram juntos. E nesse último campeonato em que todo mundo jogou junto, o campeão foi o São Bento da capital, aquele clube que eu falei, que era do Colégio São Bento. Ele conseguiu o segundo título da história dele, segundo e último. São Bento da capital só tem esses 2 títulos e é um campeão paulista. Aliás, um bicampeão paulista. E o São Bento sendo campeão, ele tirou a possibilidade do rival ser tetra. Que pena, né? Eu fico tão triste com isso. Eu fico muito triste, cara! Desaberto, filho da puta! Em 1926, um ano perfeito para o Palestra Itália. Com essa divisão que aconteceu, até o paulistano convidou o Palestra Itália para jogar esse campeonato amador, o Palestra Itália falou, não, obrigado. Então o campeonato ficou menor e um pouco mais curto, porque tinham menos times. E aí tivemos 9 jogos e 9 vitórias. Olha, 100% de aproveitamento no campeonato. Não só invicto, mas ganhamos todos os jogos. Será que a gente estava usando uma camisa verde água, hein? Olha que eu acho que a gente estava. Essa piadinha foi só para quem acompanha o canal. Se não entendeu, assiste os outros vídeos lá. Como se não bastasse esses times a menos, nesse ano de 26, ainda foi disputado o Campeonato Brasileiro de Seleções. As seleções estaduais jogavam entre si. Então, seleção paulista, seleção carioca, seleção paranaense, seleção mineira. Eles faziam um campeonatinho dessas seleções para jogar. Isso devia ser muito legal. Eu fiquei pensando quando eu pesquisei isso, isso podia existir ainda. Ia ser muito, imagina, pegar os melhores jogadores dos times paulistas e os melhores jogadores dos times cariocas, mineiros e tal, e fazer o campeonato de seleções. É que não tem calendário para isso, mas eu achava isso mais legal do que uma Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil é um campeonato nacional igual ao brasileiro, só é mata-mata. Faz um mata-mata das seleções. Eu achava que ia ser muito mais legal. Claro, não ia ser o Palmeiras vencendo, mas era uma seleção paulista. Pô, a rivalidade entre estados eu acho que era maior na época, hoje em dia já não é mais tanto assim. Mas eu ainda acho que isso podia acontecer. E você também acha? Aproveita que você vai pôr nos comentários se você acha ou não e já dá seu like, já se inscreve nesse canal. Porque com o seu like, com a sua inscrição, o YouTube entende que esse canal é relevante, ele começa a distribuir para mais gente. Isso ajuda muito o canal. Eu estou curtindo muito fazer esse canal, a gente está crescendo, está sendo muito legal. Então me ajuda para crescer mais rápido. Assim vai ter vídeos mais engraçados, mais interessantes, sobre a história, sobre camisa, sobre tudo que a gente fala aqui, tá bom? Valeu. Ó, eu dou meu joinha pra você, agora dá o seu pra mim. Não entenda mal, hein? E por ser menor, esse campeonato terminou em setembro de 1926. Pô, de setembro, os outros você lembra. O campeonato terminou em dezembro, em janeiro do ano seguinte, em fevereiro do ano seguinte. Terminou em setembro, o que os times iam fazer o resto do ano? Então a APEA falou, vamos organizar um outro campeonato paulista, de novo. E realizou o que foi chamado de Campeonato Paulista Extra. Adivinha quem ganhou? Palestra Itália de novo. Fomos campeões 2 vezes no mesmo ano, só que não é contado esse título do Campeonato Paulista Extra. Agora eu te pergunto, por que não é contado? Não foi a mesma liga que organizou? Não foram os mesmos times que jogaram? Não ganhou 2 campeonatos no mesmo ano, como aconteceu com a Taça Brasil? Então por que não conta? Isso, não foi só essa vez, aconteceu de novo na década de 30. Quando a gente falar da década de 30, você vai ver. E por que esses títulos não contam? Por que a gente tem 26 campeonatos paulistas? Não, a gente tem 28 campeonatos paulistas. Todo mundo jogou. Aí não conta? Não. E os próprios historiadores do Palmeiras não consideram. Eu acho que tem que considerar. Para mim, tem que iniciar um movimento para reconhecer esses 2 títulos como campeonatos legítimos, porque a mesma regra, os mesmos times, a mesma organizadora, tá tudo igual e organizou 2 no mesmo ano por um problema de calendário, porque não vão ficar sem fazer nada. Mas a partir do momento que o campeonato aconteceu, ele tem que valer o título. Você concorda comigo? Discorda de mim? Fala aí nos comentários. Vamos começar esse movimento. O Palmeiras tem 28 campeonatos paulistas, não são 26. Eu já vi alguns caras no Twitter falando isso, no X agora. Eu não sei se você reparou, a URL já virou x.com, tá? Não é mais Twitter. Twitter morreu de vez.
Eu já vi gente falando no X sobre isso e eles estão certos. O Palmeiras tem 28 Campeonato Paulista. Vamos defender essa causa, né? Em 1927 a gente continuou com a ótima fase. Depois de ter conquistado 2 campeonatos em 26, não só 2, de novo a gente foi campeão, nosso bicampeonato, que era para ser tri, mas nosso primeiro oficial bicampeonato. E o Palestra Itália mostrando que realmente estava para disputar, estava para ser grande, estava para vir aqui bater de frente com todo mundo. Desde aquela época, mesmo com o time ainda em formação. E quando eu falo que os campeonatos terminam no ano seguinte, eles terminou em março de 28, o título de 27. E a gente já assumiu a paternidade do nosso filho, né? Porque a gente ganhou do Santos lá na Vila Belmiro de 3-2. A gente teve filho muito cedo já, né? Já virou filho muito cedo. E os nossos heróis desse jogo, segue a escalação desse jogo aí. Perti no gol, Bianco e Miguel, Xingo, Golardo e Serafini, Tedesco, Heitor, Armandinho, Lara e Perillo. Você já ouviu falar do Heitor? Devia ter ouvido falar, porque o Heitor é um dos nossos maiores craques. Esse cara era um fenômeno. O nome dele, na verdade, era Ettore Marcelino Rodrigues. Ele não era italiano, era filho de espanhóis. Ele nasceu na capital mesmo. Na década de 20 mesmo, enquanto ele jogava futebol, nos intervalos, ele também jogava basquete pelo Palestra Itália. E foi bicampeão jogando basquete. Ele, além disso, ainda defendia atletismo e tênis de mesa. O cara era praticamente um Capitão América. Ele fazia de tudo, esse cara. Era um barato. Eu acho que ele era um super-herói. Na verdade, ele devia se chamar Capitão Palestra. Você não acha, não? Ele chegou no Palestra Itália em 1916 e logo foi convocado para a seleção. Estreou na seleção no ano seguinte, em 1917, estreou já fazendo gol para mostrar que o cara era real, era bom mesmo. Tem um outro moleque aí de 17 anos que fez parecido, hein? E na seleção ele fez uma dupla de muito sucesso com o principal jogador do paulistano, que era o Arthur Friedenreich. Você já ouviu falar no Friedenreich? O Friedenreich foi um grande craque, tanto que você vê o tanto de títulos que o paulistano ganhou, ele era o principal jogador do paulistano. E ele com o Heitor na seleção deu liga, os caras jogavam muito. Em 1923 também teve aquele campeonato de seleções. E a seleção paulista contra a seleção do Paraná, o Heitor fez 7 gols em uma única partida. Isso é o recorde de gols do mesmo jogador em uma única partida até hoje. Hoje, claro, o futebol é diferente, isso dificilmente vai ser alcançado. Mas o cara fez 7 gols em uma partida só. Em 1929, ele estava na seleção jogando um amistoso contra a Argentina. Aí o goleiro Amado era o nome, tá? Não é que ele era Amado, ele podia até ser Amado, não sei lá. Mas Amado era o nome dele. Ele se contundiu. Ele teve que ser substituído. E entrou outro goleiro. Esse outro goleiro chamava Jaguaré. E não é que esse tal de Jaguaré também contunde? Aí o Heitor teve que ir pro gol. E o cara segurou o parte final do jogo sem tomar gol nenhum da Argentina, cara. Até goleiro o cara era. O Abel ia gostar de ter um cara desse no elenco, hein? O cara até goleiro, o cara fazia tudo, jogava em tudo quanto é posição. O cara polivalente do jeito que o Abel gosta. Esse cara fez 358 jogos pelo Palestra Itália e fez 327 gols, cara. Se você procurar qualquer lista nossa de mais jogos, jogadores, né, com mais jogos pelo Palmeiras, ou com mais gols, ele certamente vai estar lá. O Heitor é o nosso primeiro grande ídolo. A gente ainda teve alguns ídolos antes, o Bianco, mas o Heitor era fora de série. Em 1931, quando ele saiu do Palestra Itália, ele virou árbitro, e foi um baita de um árbitro. Ele apitou até final de Campeonato Paulista, apitou derby, apitou de tudo. Ele era sempre escalado porque ele era um baita de um árbitro. Ele infelizmente já nos deixou, ele faleceu em 1972, morreu até novo, cara, com 74 anos. Dava até para ter ido um pouco mais. Na verdade, esse cara tinha que viver bem mais. É tipo que nem o Pelé, esse cara tinha que viver para sempre. Em 1928 não tem muito o que falar, só que o Heitor foi o artilheiro do campeonato com 13 gols e mesmo assim o rival que foi campeão de novo. Eu tô falando, na década de 20, olha, isso foi duro, cara, ficar vendo o rival ser campeão, já saco, hein? Sem muito destaque, vamos logo para 29. E se você achou que 1928 foi ruim, 29 foi ainda pior, porque nem artilheiro teve, de novo o rival foi o campeão, e ainda ganhando da gente no final. Pelo amor de Deus, não vou nem, vamos passar 29? Passa, vai, vamos falar de 1930. Em 1930,
encerrou aquele campeonato paralelo amador que o Paulistano tinha organizado. O Paulistano percebeu que o profissionalismo era questão de tempo, já estava claro que o amadorismo ia acabar, então ele decidiu que não queria jogar mais. E aí, dissidentes do departamento de futebol do Paulistano se juntaram com o da Associação Atlética das Palmeiras, que também decidiu encerrar, e fundaram o time do Jardim Leonor. Fazer o quê, né? Isso é uma coisa que não precisava ter acontecido, mas tá bom. E isso aconteceu em 1930. Então, 1930 foi a primeira vez que o trio de ferro clássico, né, vamos chamar assim, que existe até hoje no futebol paulista, disputou o Campeonato Paulista. E mesmo jogando os três, e o time Jardim Leonor já veio, eu vou te chamar também de inimigo é um termo bom para eles. O inimigo também já veio com os jogadores que eram do Paulistano e da Associação Atlética dos Palmeiras. Então eles começaram até com um time bom lá em 1930. Mas outro tri do rival. O rival enfiou 2 tri na década de 20. Pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que essa década passou. A gente conseguiu 2 títulos, né? Na verdade 3. Um deles com 100%, 9 vitórias em 9 jogos. Mas ao mesmo tempo a gente teve que ver 2 tri do rival. Pelo amor de Deus, ainda bem que não teve nenhum tetra. Minha Nossa Senhora. Então, fazer o quê, né? Esse negócio de acabar aquele campeonato amador, quem mais atuou para sanar esse problema e voltar a ter um campeonato único foi o jornalista Casper Libero. Já ouviu falar nele? Tá vendo? Nomes conhecidos começam a aparecer aí. Então, se essa década de 20 não foi muito positiva pra gente, a de 30 foi muito melhor. Mas a de 30 a gente vai ver no próximo vídeo. Acompanhe essa playlist de história e eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.